Fala Manerd, estamos aqui com mais um vídeo e esse vídeo aqui é o veredito do filme do Coringa. E aí, vamos saber o que a gente achou depois da vinheta. Então voltamos. Então estreou o filme do Coringa, aquele filme que a galera falava que era desnecessário, não precisa fazer filme de vilão, esse filme não vai prestar. Só digo uma coisa, chupa. Quem falou que o filme ia ser ruim, chupa essa, porque o filme já ganhou prêmio, tá cotado ao Oscar, o filme é incrível. Começa aí, o que tu achou do filme? E aí? Eu quero que você fale primeiro. Fale. Abra bem. Eita, momento de tensão, tá? Música de tensão. Rapaz, antes de assistir Coringa, a minha expectativa era zero. Eu vou ser bem sincero, a minha expectativa era zero nenhuma. E eu demorei realmente, né, a assistir, porque, né, capital e tal, enfim. E aí assisti, de princípio eu não entendi direito. Eu fiquei assim, aí depois eu fiquei refletindo, aí o pessoal comentando, né, vocês já tinham assistido, depois que eu tinha assistido também, a gente conversando, comentando e tal, e aí eu fui entender melhor, e aí de fato, pra mim, realmente esse filme, ele saiu de um patamar 0 para quase 10, praticamente 10. Eu acredito que poucas coisas ali foram irrelevantes nesse filme. O filme realmente me surpreendeu pra caramba, velho. O filme realmente tirou minha expectativa, tirou, como eu até usar uma palavra que Marcelinho usou quando a gente estava conversando no grupo, me tirou do lugar de conforto. Realmente eu estava esperando, porque na realidade quando você fala de Coringa, o que é que você espera? Você espera Coringa, você espera Batman. E você espera uma história mais ou menos ali como a dos outros filmes. Só que esse Coringa é um Coringa diferenciado. Ele é apresentado de uma forma diferente, mas a construção dele, embora que só são 2 horas de filme, mas como você falou e eu concordo também, parece ser muito mais tempo. O filme ele te joga muito no ambiente do Coringa. A construção é muito boa e no geral o filme é praticamente perfeito. Eu acredito que Joaquim Fênix, se não levar o Oscar, vai ser até de certa forma uma injustiça. Sim. A atuação dele é fenomenal. Eu até não estava muito lembrado dele de outros filmes, mas aí você até me recordou um filme bem até recente dele, e depois eu fui pesquisar a filmografia dele e vi outros filmes até que eu já tinha assistido com ele, mas de cara assim eu não estava lembrado. Mas o filme em geral realmente é muito bom. Mas aí comenta aí, Marcelinho, um pouquinho. Eu fui pego totalmente de surpresa, né? Eu não esperava nada sobre esse filme. Eu era um daqueles que não acreditava, não botava fé. E aí quando o filme saiu, só vi o burburinho. O pessoal falando. Alguns falando mal, e aí eu pensei, ó, tá vendo? Pra que eu vou perder tempo assistindo esse filme? Aí vi alguns outros falando bem. Aí depois, a quantidade de pessoas falando bem foi crescendo. Eu digo, não, tudo bem, bora lá ver esse filme. Sério, o filme me arrebatou. Ele superou completamente as minhas... Aliás, eu não tinha expectativa, né? Então, ele foi além do que eu imaginava. Ele cumpriu uma expectativa que você nem tinha. Isso. E eu posso dizer, no ano de 2019, foi um dos melhores filmes que eu assisti. Sim. Um dos melhores, sem sombra de dúvida. Esse filme, com certeza, eu acredito que Joaquim Fênix vai, no mínimo, ser indicado a esse Oscar, porque é fenomenal a interpretação dele. Eu achei que o filme é construído em cima de camadas. No início, eu confesso que eu estava achando o filme chato, eu estava olhando assim, e aí você falou, não, o filme tem 2 horas, mas parece que tem mais, porque o filme tem um ar pesado, um clima denso, e isso faz com que a noção de tempo, poxa, aquele tempo vai se prolongando, e eu digo, nossa, esse filme
E aí eu fui começando a entender as camadas lá da interpretação do Joaquin Phoenix, o roteiro, aquela coisa que estava meio louca, meio sem conexão, começou a ter conexão, começou a ter sentido, e no final eu olhei assim, caramba, que filme é esse? Tanto questão de roteiro, questão de cenário, de fotografia, e claro, né, uma interpretação incrível, sem falar também de alguns atores que participam, né, ali do casting desse filme. Porque, tipo, o que mais me impressionou no filme é que ele não é um filme que você se diverte. Não. Você não se diverte no filme. Eu não tô dizendo que isso é que você... o filme é ruim. Não é isso. Não. O filme, propositalmente, ele te deixa desconfortável. Porque todo o filme, ele é pela perspectiva do Coringa. Isso. Aliás, é uma coisa importante. Tem pessoal aí avaliando o filme completamente da forma errada. Porque isso não é um filme do Coringa. Isso é um filme do Arthur Fleck se transformando no Coringa. 90% do filme, ele é o Arthur ainda. Sim. Isso. É o arco final, do finalzinho é que ele se transforma no Coringa. Aí você, não é o Coringa que eu conheço, não é o Coringa dos quadrinhos, não sei o quê. Cara, é mais da metade do filme, não é o Coringa ainda. Você está vendo a construção dele. O diretor do filme, Sim. ele falou que você poderia muito bem substituir o nome lá de Coringa e botar qualquer outro nome, o filme continuaria fazendo sentido. Claro, e outra coisa, o pessoal tava também, essa crítica que você viu de, estão falando do mal do filme. O mal que o pessoal tá falando é que estão acusando o filme dele ser muito perigoso, dele ser meio que uma apologia à violência, né? Na verdade, é muito fácil você se identificar com um filme desse no país que a gente vive e no mundo que a gente vive. Porque o que tá acontecendo no filme? O Arthur Fleck, ele apanha todo santo dia. E ele sofre injustiça É o cara que sofre todo. injustiça, que tem um subemprego, que ele cuida da mãe dele doente. O cara, pelo jeito, passa fome porque ele tá super magro. Ele dá, a comida que ele tem, ele dá pra mãe dele. E, tipo, é um cara que tá ferrado e vê como o pessoal da alta sociedade, né, os governantes, é o que tem privilégios e ele não. E some-se a isso o fato de que ele é um cara que tem problemas. Exato. Ele é consciente do Exato. problema que ele tem. Isso. Além dele ter problema, ele passa por tudo isso. E ele recebe ajuda do governo para poder ter o tratamento, ter os remédios dele. E a partir do momento que é encerrado lá, né, o pessoal vai ser demitido, ele não vai ter que conseguir os remédios dele, ele vê mais uma coisa que tipo, já estou sendo prejudicado novamente pela sociedade. E aí tipo, você vai vendo, é uma escadaria, né? Então vai vendo problema, e vai vindo problema. E vem aquela cena lá do metrô. A gente não vai chegar a entrar em spoiler ainda não. Não sei nem se merece entrar em spoiler, porque o filme ele tem muitas reviravoltas surpreendentes. O fato é que o filme sofreu muitas críticas por, teoricamente, incentivar a violência, Sim. porque o fato de você sofrer injustiça não lhe dá o direito de cometer crimes, de matar pessoas, né? Só que aí, realmente, se você não entender o filme, você vai realmente ter esse pensamento. Esse filme ele não é um filme de herói, deixa bem claro isso. O Coringa não é apresentado como herói. Nem anti-herói. Ele é um cara que não está ali fazendo uma questão de causa social. Esse filme não trata disso. O Coringa ele não está preocupado em causa social. Ele está preocupado com ele. É um filme individual. É a perspectiva do Arthur Fleck. Somente isso. Então o pessoal está tendo uma visão diferente e está metendo crítica em vão. É porque é o seguinte, tem algumas coisas que a gente precisa falar, infelizmente, né, em vídeo, fazer o quê? Porque é preciso esclarecer que o filme é uma ficção. É isso mesmo, a gente tem que parar para explicar isso, porque em algum momento, eu não sei, eu vi uma notícia assim que o pessoal teve que dar uma notícia lá da Warner, não sei se eu estiver errado, por gentileza me corrijam nos comentários, mas eu creio que eu vi isso no Instagram aí, que eu sigo de um canal aí, enfim. E aí colocaram lá uma nota da Warner. É sério que tem que parar para explicar que o filme é uma ficção, toda obra de filme é uma ficção. Peraí, pessoal, vamos parar. Não, só rapidinho. E o filme ele tem esse ar denso, ele tem uma perspectiva sombria de certa maneira, ele é um filme complexo de se entender.
E tem essa perspectiva que às vezes você pode, né, ter essa noção de que, não, mas está ali incentivando a pessoa a cometer crimes. Se você assistiu Coringa, como nós assistimos, se você entendeu a proposta do filme, se você tem ali mais 18, 20 e pouco, eu acredito que realmente você deu para você entender. Eu acredito que até menos, não é possível. A proposta do filme é muito clara, ela é muito interessante, porém ela exige um tempo para você poder processar essas informações. Então acho que a crítica, nesse caso, ela foi injusta, ela foi desnecessária, porque o filme ele não trata de incentivar você a ter atos de violência ou a provocar nada disso. Ele conta a história da perspectiva de uma pessoa que tem problemas e que é injustiçada, enfim. Está passando por uma mudança social. Né? Exato. Como acontece aqui, né, no Brasil, muitos casos de injustiça. E vamos ser sinceros, muitos casos desses, as pessoas vão para o mundo do crime, se voltam para o mundo do crime, pegam em armas, vendem droga. Então não é uma coisa fora da realidade. Então não é uma coisa fora da nossa tendência, da realidade aqui no Brasil. Não ou é de outros mundos. Não é países, em vão, aliás, perdão. A classificação do filme é 18 anos. Sim, não aliás, é em vão. Subentende-se que uma pessoa, a partir de 18 anos, vai ter racionalidade para entender o tipo do filme. Então, aliás, na sessão que eu tava, igual aconteceu no do Rambo, né? Aliás, o veredito do Rambo aqui, certo? Tô na sala do cinema, não vou entrar na sala do cinema com a minha amiga, e percebo que a fila não está andando, e o filme vai começar. O que está acontecendo? Eu vejo pais assinando termo de responsabilidade para as crianças entrarem. Crianças de 4, 5, 6, 7 anos assistindo o filme. Na hora eu fiz, caramba, isso não vai dar certo. Eu estou sabendo que o filme é 18 anos, isso não vai dar certo. Foi dito e feito. Durante o filme, quando tem uma cena lá bem pesada, de morte, criança chorando. Criança falando pro pai que está assustada, dizendo que está com medo. Aí é o que eu digo, pai do ano, né? É o pai do ano. Chama o conselho tutelar, pô. Porque não é filme para criança. Nunca foi. É complicado, né? Aqui a gente já falou do caso de Rambo, e aí também teve essa mesma questão em Rambo, mas interessante que não teve assinatura, pelo menos eu não vi, né? Eu já estava na sessão, não posso dizer que... Mas que são filmes ali inapropriados para menores de 18 anos. Já está na classificação, e o filme já tem uma direção, você já tem um conhecimento que aquele filme é direcionado, tem uma tendência, no caso de Rambo, de violência, no caso de Coringa, você já tem toda uma história de Coringa, sabe que Coringa é uma pessoa violenta, então você vai esperar o que desse filme? Vai esperar a violência. Teve uma coisa que aconteceu, que lá em 2012, teve um atentado lá na sala de cinema, lá no Colorado, né? Um atirador chegou a matar 12 pessoas. E aí os familiares dessas vítimas chegaram a mandar cartas para a Warner, falando do desconforto com esse filme, pedindo para a Warner não exibir esse filme. Inclusive a própria sala lá do cinema, eles não exibiram, eles não estão exibindo o filme por conta disso aí. Aí no caso dessas pessoas, que é um trauma de família que eles têm, a gente até entende, a gente se coloca no lugar, a gente respeita. Mas é claro que o filme não é para isso. A intenção do filme não é essa. Não é essa. Tá? Claro, você lembrou porque você sofreu, né? Mas a intenção do filme não é essa de maneira nenhuma, tá? A intenção do filme é mostrar a construção do Coringa. Você está vendo ali o Arthur Fleck, você é apresentado a ele, e ao longo do filme você vai entendendo como foi que surgiu o Coringa. Não espere ver Batman, não faça ligação desse personagem com o Batman, porque até então ali não tem nada a ver, não tem nada a ver. Futuramente, se a Warner decidir continuar a fazer um Coringa 2, tem portas abertas para isso? Tem. Que aliás, no final do filme, sem entrar em spoilers mesmo, o final do filme, ele tem... Você vê ele lá, você vê que ele tá um pouco diferente. Ele não tá tão magro como ele parece, ou seja, deve ter passado assim alguns anos. Provavelmente ele... Eu acho que... É porque eu vi uma entrevista com o Joaquin Phoenix, onde ele é perguntado exatamente isso. Se ele estaria interessado em fazer um Coringa 2. E ele declarou em vídeo, não é entrevista, não é casa... o cara inventou o que ele falou. Não, ele fala na entrevista que ele está completamente aberto para fazer um Coringa 2, caso o roteiro seja bom
e ele se interesse e seja novamente a mesma equipe. Ou E seja, caso o mesmo... Todd Phillips, né? Isso, o participe. Todd Phillips. Aliás, uma curiosidade. O Todd Phillips, os filmes que ele fez anteriormente, né? Antes de fazer esse filmão, a trilogia Se Beber Não Case e um remake daquele seriado Stack and Hutch, que é com aquele Owen Wilson e aquele cara lá que eu esqueci outro nome também, de comédia, vai aparecer aí. Ele fez esses dois filmes, bem meme, mais ou menos. Aí o cara vai e me mete um filme... Ó, o filme é uma obra de arte. Eu acho uma obra de arte. Eu diria assim que ele é nota 10. Assim. Pra mim, ele é nota 10. É um filme que é fora da curva, assim, Sim. não é um filme pra qualquer um. Eu não recomendo pra qualquer um. Não digo com violência. Por causa da violência, não é por isso. Não. É que nem todo mundo vai assimilar o filme da mesma forma. Exatamente. Uma amiga do amigo meu falou que não gostou. Achou o filme chato, achou o filme muito lento e que não acontece muita coisa só para o final. Aí eu falei, olha, eu acho que a sua amiga não assistiu o filme como deveria assistir, porque esse filme não é um filme convencional. Não é um filme de se divertir como a Marvel. Sim. Não estou dizendo que isso é ruim, certo? Não. Mas Marvel a gente se diverte, a gente grita, a gente, caramba, não sei o quê. A DC, se ela for nesse caminho de um selo mais adulto, né? Quem sabe o The Batman, como é que vai ser, eu não sei. Se for nessa pegada, eu acho que ela tá com uma mina de ouro. Porque esse filme do Coringa, eu acho que ele concorre facilmente a 6 Oscars, no mínimo. Concordo. E é os principais. Dá pra concorrer por fotografia, por direção, melhor ator, melhor filme, melhor roteiro original, Som. mixagem de som. Dá pra concorrer fácil. E eu acho que de melhor ator, eu acho que tá certo. Se o Oscar não der pro Joaquim, Tem que mais ser- comprovado do que é armação. Tem que ser. Ou então algum ator, algum Só, filme só, só se o Daniel Day-Lewis sair da aposentadoria pra fazer isso, porque ele sempre faz filme pra ganhar Oscar. Ele faz um filme, ganha Oscar, faz um filme, ganha Oscar. Mas ele tá aposentado, ou seja, dá dando mais chance pra galera ganhar Oscar. Não tem como o Joaquin Phoenix não ganhar esse Oscar. O cara, ele... Nossa, é uma coisa... Detalhe, né? Sem comparações. Agora eu gosto muito de ficar comparando. É o melhor Coringa? É o melhor Coringa? Cara, pra mim, não existe isso de melhor Coringa. Porque Jack Nicholson tava na sua época, Sim. muito foda Muito aquele foda. Coringa dele. O Heath Ledger, muito Também. foda naquela época, inserido naquela época e tal, não sei o quê. O Jared Leto, Jared Leto não. Fala dele não. Até o César Romero, lá naquele série do Batman, Nossa. foi legal pra caramba, pô. Aquele é o Batman cômico, é o Batman engraçadão. Aquele Coringa dele é show. Pra época do quadrinho que saía, era isso mesmo, Coringa. O Jared Leto, infelizmente, né, derrapou ali. Dá pena do cara, mas... Foi até bom você ter falado do Jack Nicholson, porque em alguns momentos da atuação de Joaquin Phoenix me lembrou bastante Jack Nicholson. E assim, realmente nossa, caramba, gostei muito mesmo desse filme. Caramba, muito mesmo da atuação dele. O filme, como você falou, realmente você precisa ter uma maturidade necessária para poder entender o filme. Não é um filme de herói, não é um filme de anti-herói, é um filme contando uma história, que é uma história que tem todo um know-how por trás, tem todo um processo, porque tem Coringa, tem Batman, então tem todo um marco muito grande, mas que te entrega assim perfeitamente muito bom. E eu gostaria muito de ver um Coringa 2, não sei se com desenvolvimento ali mostrando já Batman. Essa é uma pergunta que talvez eu Na gostaria verdade, de responder para mim mesmo. Eu já tenho uma ideia Não já. sei. Eu já tenho uma ideia de um Coringa 2. Uhum. Assim, com relação àquele final no hospício, Uhum. sem soltar spoiler assim, mas ele no hospício, o Coringa 2 poderia ser muito bem sobre o hospital de Arkham se transformando no asilo Arkham. E aí, tendo toda aquela loucura com o Coringa lá dentro, fazendo aquelas loucuras dele, eu acho que pode ser um filme E seria focado lá nisso. que ia mostrar o encontro dele com a Arlequina e tudo Isso, mais. ele pode dar uma expandida uma boa- muito uma boa grande. ideia. E o Bruce crescendo lá fora. Por sinal, desculpa até te cortar, mas a Arlequina deu um subentender ali, né, que ele falando ali no hospício ali, né, naquele hospital psiquiátrico, com a entrevista com aquela mulher ali, deu, pelo menos pra mim, eu digo, será que é ela? Será que não é ela? O filme ele é bem complexo porque ele brinca também com a nossa percepção do que é real e do que não é real. Caramba, tem na cena que a gente vê, isso não é spoiler, eu acho que
de boa, mas ele se imaginando no programa, que ele é muito fã, né, do cara aqui do talk show lá, o Murray, né? E ele se imaginando lá, sendo entrevistado e chamado e tal. Você vê que na verdade ele tá imaginando tudo aquilo. Aí aquilo já dá uma pista do que acontece. Esse filme é fato uma coisa, ele não é um filme para qualquer pessoa. Não. Como foi dito, precisa ter um nível de maturidade. Esse personagem, ele é um cara que trabalha como um palhaço, Sim. ele quer fazer as pessoas rirem, né? Só que ele não consegue ser um cara divertido, um cara alegre. Então ele se frustra, sofre muito problemas sociais e problemas de saúde e acaba tendo uma transformação de vida até se tornar quem ele é. Então, como já foi dito aqui, esse filme não é para qualquer pessoa. Você que estiver indo para o cinema para assistir Coringa, querendo ver um filme de ação, de herói, um filme de romance, o filme não é isso. Não. É como foi dito, esse filme ele tira você da sua zona de conforto. Ele transporta você para um ambiente novo, é uma experiência nova, tanto de você como telespectador, como do próprio filme. O próprio filme em si é uma experiência nova para quem está assistindo. O Joaquin Phoenix, né? Sensacional, dedicação incrível. O cara emagreceu 24 quilos. Você consegue ver os ossos do cara, meu irmão. Então, é um trabalho de arte, como já foi falado, seja em tudo que um filme apresenta, como também na sensação que você tem quando sai do filme. Porque esse filme, ele é muito isso, de mexer com o telespectador. É a sensação que ele causa em você. Sim. É isso que faz o filme ser incrível. Pelo menos foi isso que eu entendi, foi assim que eu me senti lá no filme. Mas é isso. Pra mim, a nota desse filme facilmente chega a 10 aí, sem erro. Se você ainda não assistiu Coringa, então tá na hora de você ir lá, mas preste atenção, vai com carinho. Não leva criança, não leva criança, criança, por favor. Vai com a mente aberta também, porque esse filme é um filme diferenciado, vai apresentar o Coringa, mas não talvez da maneira que você espera, mas vai entregar realmente um Coringa muito interessante, muito bom, pelo menos para mim foi assim, e esse é o meu veredito sobre esse filme. Bom, pra mim o filme nota 10, eu assisti muito filme, não tanto os filmes que eu gostaria de ter visto, mas eu digo que é um dos melhores filmes que eu vi na vida, assim, porque ele dá muitas lições de vida, ele dá aquela parte final, aquele discurso é muito atual. Eu entendo porque muitas pessoas também não gostaram, porque ele fala muita verdade e às vezes a verdade pode doer. Quando cutuca muita ferida e você não quer se incomodar com aquela ferida, você bota um band-aid, aí tá tudo bem, mas você sabe que tem uma ferida ali. Aí ele cutuca muito, ele fala muito das coisas atuais, fala das pessoas, hoje em dia as pessoas são muito corruptas, não tem educação. Ele joga muita coisa no ventilador. E muita gente pode ter se identificado com isso. Tipo, cara, a polícia serviu. E incomoda, mas eu acho o filme sensacional, espetacular. Eu tô ansioso pro Oscar agora. E o elenco também, né? Que além do Joaquin Phoenix, que deu show... A Zazie Beltz, ela tá incrível. Robert De Niro. Então, não, Robert De Niro... A gente não tem nem o que falar. Pelo amor de Deus. O Robert De Niro é tipo... Você é pra se arrepiar, pô. O cara é fantástico. Na verdade, eu não percebi ninguém ruim no filme. A situação tá meio... O cara faz o Thomas Wayne, tá muito bem. A mãe do próprio Arthur Fleck tá excelente. O garoto que faz o Batman casou perfeitamente. Sim, tá... O filme, ele... Até o anãozinho, né? O anãozinho lá do filme. Aliás, um dos poucos momentos, ou talvez o único, que eu ri, mas depois eu fiquei me sentindo mal por ter rido, porque antes da cena teve uma cena uma coisa muito pesada. Aí eu fiquei, caramba, eu tô rindo, mas não devia estar rindo, porque aconteceu uma coisa muito pesada agora. Eu sei. Mas foi é fantástico. Eu recomendo bastante o filme, vá no cinema, aproveita que ele tá aí. Lembrando que o filme, ele só ele custou apenas 50 milhões para ser produzido. 50 milhões. E o filme, no seu primeiro final de semana, ele fez 230 milhões. Ele já se pagou. Já se pagou fácil. Eu acho que ele tem tudo para ser uma das maiores bilheterias da DC, facilmente. Com certeza. E um dos que vai ganhar prêmios, né, no Oscar. Vamos ver quantos vai sair desse Oscar aí. Mas é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com todo mundo para que alcance mais e mais pessoas. Se você ainda não é inscrito, clica aí no botão de se inscrever. Não esqueça de ativar o sininho. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!